Só pronto aí? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então aqui nós já estamos bem adiantados nessa sala em relação às outras e já estamos aí falando do racionalismo, dos filósofos racionalistas modernos. Essa atividade que eu passei para vocês sobre os racionalistas está sendo um trabalho que vale 6 pontos para as outras turmas. Aqui, como eu já passei para vocês, eu vou considerar ela o trabalho, valendo 6 pontos, e mais 6 pontos das duas outras listas de... Oi? Não. As duas primeiras listas, 6 pontos, e essa aí é o trabalho que eu passei nas salas, e aqui eu já tinha passado como exercício. Então, o total, isso aí vai valer 12 pontos, beleza? Só aqui nessa sala, porque aqui já está bem adiantado e seria essa a matéria do trabalho. Ok? Entenderam? Qual que a gente parou então? A gente continuar, terminar e o poder dar o Cristo? É a 10 ou a 9? Vamos a 9 para não ter erro então. Qual que é a 9? Para ele, já aprendeu. Oi? Qual que é a pergunta? Monismo espinozano. Monismo de Spinoza, filósofo holandês que viveu no século XVII, importante representante do racionalismo, ou seja, para ele nós conhecemos graças à razão. E para ele só existe uma única substância. Qual que é a substância? Diferentemente do dualismo de Descartes, que tinha duas substâncias. A substância corpórea, res extensa, e a substância pensante, a res cogitans. Para ele só existe um tipo de substância, uma única substância. Qual que é ela? Deus. Deus que é o quê? Deus sive natura. Ou seja, Deus é a natureza. Deus ou a natureza é a única substância. Próxima questão. Explica a concepção de Deus. De Deus imanente. Então, se Deus é a natureza, Deus é imanente, Ele não é transcendente, Ele não está fora do mundo. Para boa parte dos filósofos modernos, Deus era transcendente, ou seja, Ele estava além desse mundo, estava no além. Ele teria feito esse mundo e largou. Hoje o universo funciona conforme as leis da física, estipulada por Deus quando o criou. Mas Deus hoje não interfere mais no nosso mundo, ou seja, Ele é transcendente, Ele vive no além e não interfere nesse mundo. Essa é a perspectiva de Deus transcendente. Mas para ele, Deus é imanente, Deus é a própria natureza. Deus é isso que nós podemos perceber com os nossos sentidos. Isso é conhecido também como panteísmo. Panteísmo significa o que? Vocês sabem? Então Deus está no mundo ou na natureza. Deus é a própria natureza. Deus se natura. O que é panteísmo? Alguém sabe? Panteísmo? Isso. Pan é uma palavra de origem grega. Quer dizer o que? Alguém sabe? Quando você fala de pan-americano. É arrecado. Oi? Ele é o para. Para pan-americano seria a junção de todas as Américas, uma competição para, se for para, né? Para pan-americano seria a competição juntando unindo todas as Américas, a América do Norte, Central e do Sul,
para uma atividade esportiva de pessoas portadoras de necessidades especiais, com deficiência. Mas o PAN quer dizer o quê? Muito mais do que junção. PAN quer dizer tudo, ou todas as Américas, no caso de Pan-Americano. Por isso Pangeia, quando você fala lá sobre... A Pangeia era quando todos os continentes, né? Tudo, né? Tudo ou todos, no caso ali, todos os continentes, eles estavam unidos. Aí vamos se separando. Processo geológico da história do nosso planeta. Então, pan quer dizer tudo. Quando você fala que a pessoa é pansexual, Ela dá corta para tudo quanto é lado, né? Ela faz troca de Pansexual, ele faz sexo com a natureza, com os elementos da natureza, com a água, com a terra, com os minerais, com os vegetais, com a bananeira, com o pepino, com a abóbora. Faz sexo com os animais, com os bichos. E entre os humanos ele pega de tudo também, né? Uma mulher. Então, pansexual é aquele que faz sexo com toda e qualquer coisa. Oi? Aí é necrofilia, né? Ele pode também ter essa tara, mas o pan aqui está englobando todos os seres, né? Tudo aquilo que existe. Ele pode fazer sexo com os minerais, vegetais, animais e humanos. Já o panteísmo, teísmo é o que? Vocês lembram? Deus, né? Tudo é Deus. O chão é Deus, a parede é Deus, o ventilador é Deus, a mesa é Deus, a cadeira é Deus. Cada um de nós aqui é Deus, por quê? Porque nós somos parte da natureza. E se a natureza é Deus, nós também somos parte de Deus. Somos Deus também. Nessa concepção panteísta. Próxima questão. Explique a união corpo e alma. A gente viu que o dualismo cartesiano leva à divisão de corpo e de alma. São duas substâncias distintas. O corpo ligado à matéria, à res extensa, e a alma ligada à coisa pensante, a res cogitans. Então, duas coisas diferentes. O corpo é material, a alma é espiritual. Para o Spinoza não existe alma espiritual. A nossa alma é a nossa mente, é a nossa cabeça, é o nosso cérebro. Então, por isso, não há uma distinção entre corpo e alma. O que há é uma região do nosso corpo que é responsável por pensar e outra região que é responsável por sentir. Então, não há uma divisão corpo e alma em Spinoza. Por isso ele trabalha na perspectiva monista. Corpo e alma são uma única e mesma coisa. E está no nosso corpo. Nós temos o corpo e a mente e o cérebro. Então essa é a união do corpo e alma. E para vocês, corpo e alma são duas coisas distintas ou uma única e mesma coisa? Quando o nosso corpo morrer, a nossa alma permanece? Ou não? Vai depender da crença. Para aqueles que têm alguma crença numa vida após a morte, corpo e alma são duas coisas distintas. E quando o nosso corpo morre, a nossa alma subsiste. Continua existindo. Essa é a perspectiva de René Descartes. Porque a nossa alma é imortal, o nosso corpo é mortal. Já para o Spinoza, Deus sive natura, Deus é a natureza e não existe nada além da natureza, não existe realidade espiritual, não existe um transcendente, algo além disso aqui. Tudo que existe, isso aqui é a própria divindade.
E é uma união entre corpo e alma, que é uma única e mesma coisa. O corpo, o que nós chamamos de seria alma espiritual, nada mais é do que a nossa mente, o nosso cérebro. Para quem que é ateu, essa perspectiva de Spinoza vai mais de encontro. Apesar de que ele acreditava em Deus, mas num outro tipo de Deus. Deus é a natureza. Porque é a natureza que cria todas as coisas. Aí, quando a gente morre, a gente continua na natureza. Essa é a nossa continuidade. A gente vai virar o quê depois que a gente morrer? Adubo para a terra, que vai dar vida às plantas, que vai virar alimento de animais, que vira alimento de outros animais, e assim vai continuando o universo. A gente continua existindo, mas não de forma espiritual, mas de forma orgânica ou inorgânica. Próxima. Quem foi Pascal? Quem foi Blaise Pascal? Foi um físico matemático, filósofo francês. Ele viveu na transição do século XVII para o século XVIII. E o importante representante do racionalismo. Então, para ele a gente conhece graças à razão, mas ele também vai ser o principal crítico do racionalismo. Filósofo também, físico, matemático. Ele vai ser um crítico do racionalismo também, porque o racionalismo diz que a razão é a fonte e origem de todos os conhecimentos. A fonte, a origem, o princípio de todo conhecimento. Pascal vai dizer o seguinte, tem uma frase dele que é emblemática. Ele diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, a razão não pode explicar tudo. Principalmente a lógica dos sentimentos. Os nossos sentimentos não funcionam de forma racional, mas numa outra perspectiva incompreensível para a nossa razão. E dentre os sentimentos tem um sentimento que é muito importante, segundo Pascal, que é o sentimento da fé. É ele quem vai fazer com que a gente possa compreender aquilo que a razão não consegue explicar. O que a razão não consegue explicar, a fé vem como complemento para nos fazer entender e compreender. E aí tem uma aposta famosa de Pascal. Segundo Pascal, nós devemos apostar que Deus existe. Porque apostando que Ele existe é a única forma que a gente tem de ter algum tipo de ganho. Porque se a gente apostar que Deus não existe e Ele não existir, o que vai acontecer? Quando você morrer, não vai ter nada, né? Não vai adiantar nem você estar certo para poder comemorar. Viu? Eu sabia que Deus não existia. Agora, se você apostar que Ele não existe e Ele existir, você se fudeu. Você vai se lascar porque você vai para o inferno. Se você apostar que Deus existe e Deus não existir, não vai ter nem como você se arrepender depois de morrer, porque morreu, acabou, né? Agora, se você apostar que Deus existe e Ele existir, você está feito, ou seja, você está salvo. Então, das 4 apostas possíveis, só uma te traz lucro. As outras não te traz lucro nenhum, e uma delas pode te levar a se fuder completamente. Então, a única aposta que seria racional a gente fazer é a aposta em Deus. Apostar que Deus existe, porque é a única que pode trazer algum ganho. As outras ou não traz ganho nenhum, porque depois que morrer acabou tudo, ou então pode trazer a sua perdição eterna. Você vai para o inferno. Próxima questão. Então, o Aristóteles tinha definido o ser humano lá na antiguidade como um animal racional. Então, qual que era a essência do ser humano? A razão. O Pascal vai dizer que o homem não é só um animal racional, é também um animal sentimental.
trouxa. Então, a essência nossa não é só a razão, mas também os sentimentos. Só o ser humano é capaz de ter sentimentos. Paixão, amor, ódio, são sentimentos humanos que nos definem segundo Pascal. E o ser humano é ao mesmo tempo miserável. Por que ele é miserável? Um microscópico vírus, uma microscópica bactéria pode nos matar. Essa é a nossa condição miserável. Somos pecadores e frágeis, mas ao mesmo tempo somos grandiosos por conta da nossa razão. Com a nossa razão a gente pode conquistar o universo. E por isso que ele olhava para o universo, para o céu e falava: a contemplação desses espaços infinitos ou desse céu gigantesco me apavora. Porque aí eu me percebo como diante do universo? Pequeno demais. Como insignificante. Mas ao mesmo tempo, com a minha razão, eu, dentre todos os seres do universo, ou nós seres humanos, dentre todos os seres do universo, somos os únicos que podem conhecer esse mesmo universo. Então essa é a essência do ser humano. Ele é miserável, mas também é grandioso. Ele é racional, mas também é sentimental. Próxima questão. Vamos para a próxima questão. Qual foi a crítica de Pascal a Deus dos filósofos? Como é que é o Deus dos filósofos? Fora da terra. Isso, é um Deus transcendente. Ele está no além. Esse Deus é um relojoeiro. Porque ele fez o universo, deu corda nesse universo e hoje o universo funciona como um relógio a corda, ou seja, como uma máquina. E para Pascal, esse Deus dos filósofos, esse Deus racional, não corresponde ao Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não é o que fala a linguagem da razão, esse Deus relojoeiro transcendente que não atua sobre esse mundo. Deus é tanto transcendente, ele está no além, quanto imanente. Ele está no além, mas ele intervém no nosso mundo. E como é que ele fala com a gente? Ele não fala a linguagem da razão, ele fala a linguagem do coração, a linguagem dos sentimentos. Então o Deus de Pascal é um Deus transcendente e ao mesmo tempo imanente. Ou seja, ele está tanto no além quanto atua sobre esse mundo. Como é que ele atua sobre esse mundo? Em especial, através dos nossos sentimentos. E o sentimento que a gente usa para ter acesso a Deus é o sentimento da fé. Então essa é a concepção do Pascal. Ele vai criticar o Deus dos filósofos. Para ele, Deus não é assim. Deus é transcendente e imanente. E Deus fala a linguagem do coração, a linguagem dos sentimentos. Acabou? Então, quem tiver o caderno completo pode trazer para que eu possa dar o visto.